Bom, a questão da economia está em foco nessas eleições com toda certeza, principalmente porque é o problema mais latente na Argentina e porque tem dois candidatos defendendo pautas completamente diferentes, né, Rafael Colombo? Exatamente. Um deles representa a economia em si, né? Afinal de contas, é o ministro da Fazenda, é o ministro da Economia na Argentina. E o outro tem alternativas que alguns consideram eventualmente excêntrica demais para consertar os problemas provocados na gestão do adversário. Enfim, como disse um entrevistado numa matéria que nós colocamos no ar agora há pouquinho, é um conflito para os argentinos resolverem, né? Mas nós temos ajuda para tentar entender um pouco melhor o quadro na Argentina, não é isso? Vamos lá. O professor Manuel Furriela está com a gente? Vamos conversar então com o professor Manuel Furriela, que nos ajuda, ou vai nos ajudar a entender um pouquinho mais deste domingo e do que este domingo pode significar para o futuro dos nossos vizinhos, parceiros comerciais, diplomáticos, culturais, regionais, tão importantes aqui do Brasil. É um dia especial para a Argentina e, consequentemente, para o Brasil também, não é, professor? Bom dia. Bom dia, sem dúvida, né? Você vê a Argentina mergulhada numa profunda crise econômica. A gente já sabe que não é de hoje. Há muitos anos a Argentina vivencia uma situação que vai se deteriorando, mas em especial do ano passado para este, a hiperinflação está de volta. Os argentinos que conviveram muitos anos com um período de inflação baixa por conta de alguns aspectos econômicos relativamente bem-sucedidos, principalmente aqueles atrelados ao dólar, quando eles atrelaram a moeda nacional ao dólar, começaram já em alguns anos, nos últimos anos, a conviver com inflações, com índices altos todos os anos, mas nada se compara com o que está acontecendo atualmente, onde a inflação triplicou em pouco tempo. Então, são mais de 140% de inflação anualizada, que tem causado muitos problemas em toda a população. E este é o calcanhar de Aquiles do candidato governista, que, inclusive, o aspecto mais interessante é o ministro da Fazenda. Então, fica sempre o Massa, o candidato Massa, numa posição delicada em falar sobre um futuro de estabilização econômica, já que, em sendo ministro da Fazenda, ele não consegue isso. E, por outro lado, um candidato que representa aquilo que os argentinos anseiam, que é uma ruptura do sistema político atual, que há muitos anos não tem apresentado resultados satisfatórios. Contudo, esse candidato, que é o Milei, ele também traz incertezas, já que ele não é um político conhecido, já que ele não é uma personalidade conhecida, e apesar de apresentar propostas relacionadas a uma mudança radical de um modelo que a Argentina não tem conduzido com sucesso, apesar disso, a incerteza também fica. Professor, falando ainda dessa questão da economia, o senhor citou muito bem que esse ponto especificamente é o grande calcanhar de Aquiles para Sérgio Massa. Mas quando a gente olha para as propostas de Javier Milei, são propostas muito radicais, que talvez se tivessem se movimentando mais para um centro ou para centro-direita, como a Buric, por exemplo, atrairiam mais eleitores. Pelo menos aquelas propostas mais radicais de privatização da saúde, da educação, ele já recuou. Qual que é a análise do senhor nesse sentido? Talvez se ele tivesse moderado o discurso também nessas propostas na área da economia, as chances para ele não seriam maiores? Sem dúvida, né? O que você tem numa candidatura como essa é que, num primeiro momento, para conseguir se alavancar, para conseguir capitalizar votos, há uma necessidade de radicalização, principalmente num país onde as fórmulas tradicionais não estão tendo sucesso. Não só a do próprio Massa, mas as outras que foram experimentadas pelo país nos últimos anos. A gente sabe que este último governo tem sido desastroso, mas os anteriores, em maior ou menor grau, também não deram grandes respostas aos problemas argentinos. Então, o Milei, ele aproveitou-se de um momento onde a mudança seria o grande tom que teria nessa campanha. Ele conseguiu isso, capitalizou votos rapidamente, saiu de um ostracismo ao principal candidato, se tornando o principal candidato, só que já na ida ao segundo turno,
é que ele deveria azeitar essa proposta, né? Porque uma sociedade ela é complexa, ela é composta por eleitores com vários perfis. E ganha, obviamente, né, aquele que consegue capitalizar vários setores ao mesmo tempo, várias visões da sociedade, para conseguir a maior parte dos votos. E ele conseguiu isso parcialmente, tanto é que ele foi ao segundo turno, não foi o candidato principal, ele pegou o segundo lugar, né? O Massa foi quem teve mais votos, mas de qualquer forma a partir dali ele foi. Mas isso que você está dizendo é o fundamental. Depois as candidaturas elas têm que construir as propostas mais claras para a sociedade, e aquele eleitor, né, que está apostando num vale tudo para mudar o sistema político, ele não se torna aquele suficiente para que venha uma vitória. Tanto é que Massa, mesmo nessa situação absurda de ser o grande responsável pela situação econômica argentina atual, já que, repito, além de fazer parte e ser do mesmo grupo político do governo que temos, ele é o ministro da Fazenda, ele é o condutor da economia. Então, Milei deveria ter azeitado, ter aprofundado, ter consolidado as propostas para captar esses outros eleitores mais ao centro, não é? Então, acho que isso faltou. Mas a gente sabe que Milei, por outro lado, isso é pouco mencionado, ele também acaba representando uma das questões importantes para que a sociedade argentina saia dessa profunda crise, que é uma reforma de Estado. Então, mesmo que ele tenha exagerado no tom, tenha falado de privatização de setores que, aliás, nem podem ser privatizados, né, num conceito como na Argentina, que tem uma estrutura pública de saúde e educação, você não pode privatizar esses setores, principalmente porque não é operacional, né? O eleitor ele começa a se preocupar com esses serviços, mas começa também a não entender. Ele deveria já ter deixado algo mais sólido, mais consolidado, dizendo que sim, a Argentina vai passar por reformas profundas, mas dentro daquilo que faça sentido, faça lógica e que sirva para que haja uma virada positiva e não para que se aprofunde a crise em alguns setores. Professor, um eventual relacionamento do governo brasileiro com o ministro Sérgio Massa, caso ele seja vencedor, nós já sabemos que será um relacionamento fluido, porque há uma simpatia entre ambas as partes, né? Então, aí não há muita novidade. Agora, qual é a expectativa de relacionamento diplomático do governo brasileiro com um eventual governo Milei? Até que ponto uma antipatia mútua, pessoal, política, ideológica, pode ou não interferir nos negócios que são feitos e absolutamente importantes, tanto do Brasil para a Argentina, quanto da Argentina para o Brasil? Isso tem sido dito, né, pelo governo brasileiro como um fator que faria com que nós, brasileiros, ficássemos preocupados, já que a nossa relação econômica com a Argentina é fundamental para a economia argentina é fundamental. Se ela não se relacionar com o Brasil e com a China, a economia externa dela não vai existir simplesmente, né? Nós somos de longe, junto com a China, os maiores parceiros. Agora, para o Brasil, apesar de não estar na lista, digamos assim, do fundamental, está na lista de uma ordem de importância muito grande. A Argentina é um parceiro muito grande, traz resultados muito importantes para a economia brasileira, mesmo que o Brasil tenha parceiros outros, não só em variedade, coisa que a Argentina não tem, porque o Brasil se relaciona comercialmente com o mundo inteiro praticamente, como nós temos outros parceiros mais representativos. De qualquer forma, é sim importante. Agora, o que eu não acho correto é associar um relacionamento próximo entre ambos, o presidente brasileiro e o candidato, como algo que seja essencial para que a relação Brasil e Argentina continue, ou até mesmo para mostrar que a gente teria ganhos. Eu não vejo dessa forma, até mesmo porque se alguém que ganharia com esse tipo de relacionamento seria a Argentina, com Sérgio Massa tendo no Brasil apoio. Então, eu acho que para a Argentina é muito mais importante ter um presidente que a apoie, já que, como eu falei, é fundamental
a relação econômica com o Brasil do que para o Brasil com a Argentina, já que nós é que vamos ter que ajudar economicamente a Argentina a sair dessa situação. Então, não vejo dessa forma. E também não vejo por um outro motivo muito pragmático, muito prático. O relacionamento entre os dois países, ele é sólido e ele é um relacionamento de Estado, ele não é um relacionamento de governo. Né? Os governos, eles trazem, obviamente, alguns ganhos, eu até entendo que isso possa acontecer, mais para o lado argentino, como eu disse, mas eu não acredito que o Brasil vai ter qualquer tipo de prejuízo com a vitória de Milei, já que o relacionamento, como eu disse, é de Estado. E mais, ao setor privado brasileiro e argentino, que fazem muitos negócios, o que é muito bom, eles vão continuar tocando essas questões diariamente, independentemente de quem sai eleito. E eles não vão deixar também com que os governos atrapalhem os seus negócios. Então, eu acho que não é por aí. Sempre há, obviamente, o interesse, né, de que saia eleito algum governante, algum governo mais próximo do brasileiro, mas isso, ao contrário do que está sendo apresentado, não é fundamental em nenhum aspecto. Acho que a vida vai continuar normalmente, independentemente de quem sai eleito. Professor Manuel Furriela,